Sumário e pré-requisitos. Vamos dar nesta aula as aplicações das derivadas ou estudo da monotonia e extremos de uma função real de variável real. É um capítulo, portanto, é uma secção, portanto, do capítulo das derivadas. Os pré-requisitos necessários para compreender esta aula são conhecer os conceitos de derivada e de extremo de uma função, saber aplicar as regras de derivação e saber resolver equações que envolvam desde equações de primeiro grau, equações quadráticas, equações exponenciais, logarítmicas, etc. É importante também conhecer os gráficos clássicos das funções reais de variável real, tais como o gráfico da função afim, quadrática, exponencial, logarítmica, trigonométrica. De uma forma geral, os gráficos mais conhecidos é importante saber, porque vamos precisar de saber o sinal das funções correspondentes. Conceitos fundamentais a reter, palavra-chave. No fim da aula, é suposto um estudante saber estudar a monotonia e a existência de extremos de uma função real de variável real através da análise do sinal da derivada. Portanto, do estudo analítico destes resultados, portanto, da monotonia e da existência de extremos. As palavras-chave são monotonia e extremos. Neste capítulo apresentamos vários exemplos de aplicação das derivadas, que são o estudo da monotonia e extremos de funções e concavidade e pontos de inflexão. Portanto, em particular, a concavidade e os pontos de inflexão serão estudados na aula seguinte, mas naturalmente que se englobam no capítulo das aplicações das derivadas. Começamos por apresentar um resultado teórico que associa os extremos de uma função à sua derivada. Esta proposição, portanto, proposição na matemática, é um resultado teórico. Os resultados teóricos chamam-se teoremas. As proposições são também resultados teóricos, mas são mais fracos que os teoremas, mais fracos no sentido de não terem a importância teórica e o posto que têm os teoremas. Esta proposição diz-nos que se f é uma função derivável num intervalo aberto AB e se x0 é um ponto do intervalo, é um ponto de extremo relativo, então a derivada nesse ponto de extremo, x0, vai ser igual a zero. Por outras palavras, quando temos função derivável num ponto x0 e esse ponto é extremo, então a derivada é nula neste ponto. Os extremos, recordem que são os máximos relativos e absolutos ou os mínimos relativos e absolutos. A proposição indica-nos, portanto, que num ponto máximo ou de mínimo relativo, onde a função f é derivável, a reta tangente ao gráfico de f nesses pontos é paralela ao eixo dos x. Por outras palavras, podemos dizer que é horizontal. Significa isto vem como consequência da derivada ser nula. Podemos observar uma ilustração deste facto no gráfico seguinte. Temos, portanto, aqui o gráfico de uma função e temos assinalados dois pontos. O ponto do lado esquerdo é naturalmente um ponto de extremo, portanto, é um ponto onde a função tem um máximo relativo. E notemos que a reta a vermelho, que passa neste ponto, a reta tangente, é uma reta horizontal e por isso a derivada neste ponto é igual a zero. No caso do ponto do lado direito, temos um mínimo relativo e, mais uma vez, conseguimos observar que a reta tangente ao gráfico da função neste ponto também é horizontal e, portanto, temos mais uma vez uma derivada nula neste ponto. É de notar que a proposição não garante a existência de pontos extremos. Para exemplificar este facto, considera-se a função definida por fx igual a x ao cubo. Trata-se de uma função derivável em R, cuja derivada é 3x ao quadrado e, portanto, anula-se no ponto zero. Mas será que o facto de se anular no ponto zero implica que a função tem um extremo neste ponto? Vamos ver que não. No ponto x0 igual a zero, vamos ver que não é ponto nem de máximo, nem de mínimo relativo de f. A proposição dá-nos, portanto, uma condição necessária, mas não suficiente para que um ponto seja extremo. Ou seja, se o ponto for extremo e a função for derivável, então a derivada é nula. Mas o facto da derivada ser nula não obriga a que a função tenha ponto extremo nesse ponto onde a derivada se anula. O gráfico da função cúbica
esclarece precisamente isso. Portanto, temos o gráfico da função y igual a x ao cubo. E observamos que no ponto de abscissa zero nós temos efetivamente um ponto que não é ponto de extremo. Portanto, não é máximo nem mínimo. Portanto, não é máximo porque a função à direita do zero tem imagens superiores a zero e à esquerda do zero imagens inferiores. Portanto, a imagem de zero não sobressai relativamente às vizinhas e por isso não é ponto nem de máximo nem de mínimo. Portanto, derivada nula no zero, sem que, no entanto, haja extremo. Vamos prosseguir com uma definição. Consideremos uma função derivável num ponto do seu domínio e temos então que se a derivada for nula num ponto x0, chamamos a x0 ponto crítico de f. Portanto, quando a derivada é nula num ponto, esse ponto é denominado por ponto crítico. Pela proposição anterior, todo o ponto de extremo onde a função é derivável é ponto crítico. Portanto, a proposição anterior, recordemos que dizia que se a função é derivável no ponto x0 e tem em x0 um extremo, então necessariamente o f' de x0 é igual a zero. Portanto, aqui estamos a dizer se o f' de x0 é igual a zero e se isso implica que a função tem em x0 um ponto crítico, temos então a dizer que todo o ponto de extremo onde a função é derivável é ponto crítico. Então é outra maneira de dizer a proposição com linguagem mais técnica. A recíproca é falsa, portanto, como já vimos na função cúbica. Portanto, o facto de ser ponto crítico ter derivada nula não implica que seja ponto de extremo. Vamos prosseguir com alguns exemplos. O primeiro exemplo é precisamente a função cúbica, que, como temos a derivada igual a zero, portanto, como f' de x já foi visto que é 3x ao quadrado, se igualarmos a zero fica x ao quadrado igual a 0 sobre 3, ou seja, x igual a 0. Temos então que x igual a 0 é o único ponto crítico. Portanto, esta função admite como ponto crítico o zero, portanto, o ponto onde a derivada se anula. Um outro exemplo pode ser a função fx igual a 3x menos x ao cubo. Se igualarmos a sua derivada a zero, fica 3 menos 3x ao quadrado igual a 0, de onde sai que o x é menos 1 ou o x é 1. Portanto, esta equação pode-se resolver. O 3 menos 3x ao quadrado igual a 0 fica x ao quadrado igual a 1, de onde sai que x é 1 ou menos 1. Portanto, podemos concluir que x igual a menos 1 e x igual a 1 são os pontos críticos de f. Portanto, são os únicos pontos críticos. Na figura seguinte, podemos observar que as retas tangentes ao gráfico de f, portanto, esta função definida por 3x menos x ao cubo, podemos observar as retas tangentes ao gráfico de f nos pontos críticos e observar que elas são, de facto, horizontais. Portanto, temos, portanto, esta situação, quer no menos 1, quer no 1, temos retas tangentes horizontais. Portanto, era o que garante a proposição, que a derivada nos pontos críticos é nula, desde que os pontos críticos sejam deriváveis. Desde que a derivada da função exista nos pontos críticos. Podemos então concluir que um ponto A candidato a máximo ou mínimo relativo de uma função derivável f em A deve satisfazer a condição de ter a derivada nula e, consequentemente, ser ponto crítico. Então, um candidato a máximo ou mínimo tem obrigatoriamente que ser ponto crítico. Vamos prosseguir com uma proposição muito importante também, que nos fala que se a função for contínua no intervalo fechado AB e derivável em AB aberto, portanto, ela tem que ser contínua no intervalo AB fechado e derivável apenas em AB aberto. Isto é um pormenor técnico que vai passar mais ou menos despercebido no nosso trabalho, seja como for, tem que ser dito. O que nos diz esta proposição é que se a derivada for positiva para todo o ponto do intervalo AB, então a função é crescente no intervalo AB. Diz-nos também que se a derivada for negativa no intervalo AB, então, for sempre negativa no intervalo AB, para todos os pontos da AB, então obrigatoriamente a função é decrescente. Portanto, temos aqui uma maneira de encontrar, um método para encontrar a monotonia com base no estudo do sinal da derivada. Vamos ver uma applet de ilustração deste resultado. Temos então aqui uma applet onde está representado o gráfico de uma função f, representada a azul, e a reta tangente no ponto assinalado no gráfico. Portanto, neste caso,
num ponto que neste momento tem abscissa aproximadamente 4. O que é que acontece quando a abscissa avança? Neste momento estamos a observar que há efetivamente uma reta tangente com declive menos 3.2, portanto recordemos que menos 3.2, neste caso menos 3.25, é o declive da reta a vermelho, portanto temos uma derivada que é negativa e enquanto a função for decrescente, temos sempre derivada negativa. Portanto, à medida que vamos avançando, a derivada permanece negativa e, portanto, sempre que a derivada é negativa, nós temos a função decrescente. E quando chegamos ao ponto menos 2, o que é que acontece? Acontece que temos um ponto crítico e, portanto, a derivada notemos que fica igual a zero, porque a reta tangente tem de equação y igual a 0x menos 2, ou seja, y igual a menos 2. Portanto, no ponto crítico, como a função é suave, no ponto de abscissa menos 2, o gráfico da função é suave, temos, portanto, que a derivada é nula, e temos um extremo, assim sendo, não é? E quando avançamos do menos 2 em diante, o que é que vamos ter? Vamos ter a derivada a mudar de sinal, portanto, neste caso é 0.59, portanto é positiva, e sempre que a derivada é positiva, a função é crescente. E isto continua, ultrapassando as abscissas superiores a zero, continuamos a ter a derivada positiva, neste caso o declive da reta tangente é 1.06, portanto temos um declive positivo e logo a derivada neste ponto é 1.06. Quando chegamos ao 2, quando a abscissa é 2, novamente temos uma reta horizontal de equação y igual a 0x mais 2, portanto a derivada no ponto 2 é precisamente 0. E quando a função fica decrescente, ou seja, quando ele percorre o seu gráfico da esquerda para a direita, ele desce, a derivada está negativa, portanto a derivada negativa vai aqui estar sempre associada ao facto da função ser decrescente. Portanto, esta proposição está muito bem ilustrada com esta éplat e, portanto, confirma-se aquilo que diz o ponto 1, que quando a derivada é positiva ou eventualmente nula, a função é crescente, e quando a derivada é negativa ou nula, a função é decrescente. Vamos então prosseguir com o que denominamos por Teorema 1, que nos diz que, considerando uma função f contínua no intervalo fechado AB e derivável em AB aberto, exceto possivelmente num ponto x0 do intervalo AB, diz-nos que se a derivada for negativa para os objetos entre A e x0, ou seja, se for negativa desde o início do intervalo até ao ponto x0, e se for positiva para os pontos de x0 até ao B, então x0 é ponto de mínimo. Portanto, isto dito por outras palavras, de linguagem corrente, se a derivada mudar de sinal de negativa para positiva no ponto x0, vamos ter x0 como ponto de mínimo. E o ponto 2 diz precisamente que se a derivada mudar de sinal no ponto x0, mas desta vez mudar de positiva para negativa, vamos ter x0 como ponto de máximo. No gráfico seguinte é apresentado um exemplo de aplicação deste teorema na terminação dos extremos de uma função. Temos, portanto, um gráfico representado a azul, o gráfico de uma função, e temos várias retas tangentes assinaladas. O que quer isto dizer? Quer dizer que no ponto 1, o ponto 1 é máximo local, ou melhor, é ponto de máximo local, e o ponto 4 é ponto mínimo local. Portanto, a imagem de 1 há de ser um número perto de 2, talvez 1.8, qualquer coisa assim. Portanto, 1.8 será o máximo relativo, enquanto que a imagem de 4 deve ser qualquer coisa parecida com 2.7, portanto é mínimo relativo. E temos então que nestes pontos 1 e 4 não existe derivada, porque o gráfico da função forma pontos angulosos nestes pontos, e portanto isso não vai impedir que sejam extremos, ou seja, temos pontos onde a derivada não se anula, mas ainda assim dá origem a extremos. Portanto, a situação é que no caso do teorema, portanto, o teorema 1 garante que se tratam de pontos de extremos, porque o teorema previa que a função, caso mudasse de sinal a derivada nestes pontos, portanto, se fosse negativa, por exemplo, no caso do 1, observamos que a derivada é
negativa de menos infinito até 1, portanto, porque as retas tangentes, ali está, no gráfico está assinalada apenas uma, mas todas as retas tangentes calculadas em pontos de menos infinito a 1 têm declive negativo, enquanto que a partir do 1 o sinal, disse negativo, mas é positivo, queria dizer, enquanto que a partir do 1 o sinal muda de positivo para negativo, e portanto prevê-se que de 1 a 4 as derivadas sejam sempre negativas, portanto, uma derivada muda de sinal positivo para negativo, o que diz o teorema é que o ponto onde ela muda vai ser ponto de extremo. Portanto, no caso da função estar definida neste ponto, que é o caso, portanto, o ponto 1 é ponto de máximo, e temos então que, no caso do 4, como a derivada antes do 4 é negativa e depois do 4 já vai ser positiva, temos então que o 4 é ponto de mínimo, portanto, é o que garante o teorema 1. E temos então esta situação ilustrada e aplicada, e ter o resultado teórico aplicado neste exemplo. Do teorema e do exemplo anteriores, podemos concluir que num ponto de máximo ou de mínimo de uma função contínua nem sempre existe derivada. O teorema 2 garante-nos que, se a função for duas vezes derivável num ponto crítico x0, portanto num ponto onde a derivada se anula, se a segunda derivada avaliada no x0 for positiva, então teremos necessariamente que x0 é um ponto de mínimo relativo e que se a segunda derivada no ponto x0 for negativa, então x0 é ponto de máximo relativo de f. Portanto, este segundo teorema inclui, portanto, considera uma outra hipótese de avaliar se um ponto é ou não extremo relativo. Portanto, neste caso tem que ser duas vezes derivável num ponto crítico, ou seja, tem que a derivada se anular, a primeira, e a segunda tem que existir no ponto x0. Notas. Do teorema 1, concluímos que os candidatos a ponto de máximo e mínimo não se limitam aos pontos críticos, podendo também ser pontos do domínio onde a função não é derivável. Portanto, sabemos que os pontos críticos são pontos onde a derivada se anula. E no exemplo que acabámos de ver, no exemplo gráfico, vimos que havia pontos de extremo que não eram pontos críticos, porque a derivada nem sequer existia, e por isso também não era nula. Portanto, é a conclusão que se tira. Nos casos em que o domínio da função é um intervalo dos tipos intervalo fechado A, B, ou intervalo fechado no A, aberto no B, intervalo aberto no A, fechado no B, ou a reunião de intervalos destes tipos, para analisar os candidatos a máximo e a mínimo, temos ainda que como candidatos a pontos de máximo ou de mínimo, os extremos deste intervalo que pertencem ao domínio, ou seja, no caso do intervalo AB, temos ainda que analisar se o f de A ou se o f de B são extremos relativos. No caso do intervalo fechado no A, aberto no B, temos que analisar se o f de A é extremo relativo e assim por diante. A segunda nota é que no caso da segunda derivada ser nula, o teorema 2 é inconclusivo. Portanto, o teorema 2 garante-nos que, no caso da segunda derivada ser positiva, temos ponto de mínimo. No caso da segunda derivada ser negativa, temos ponto de máximo. Então, e o caso da segunda derivada ser nula? A resposta está aqui nesta nota 2, que nos diz que se ela for nula, nada se pode concluir. Portanto, neste caso, teremos que recorrer ao teorema 1 para tirar alguma conclusão. Vamos agora prosseguir com alguns exemplos. Estuda a monotonia e os extremos da função definida por fx igual a x ao cubo menos 3x mais 1. Portanto, a expressão que define f é esta expressão cúbica, um polinómio de grau 3, e aqui o desafio vai ser estudar a monotonia sem ter o gráfico da função. Portanto, é o estudo analítico da monotonia. Para resolver o problema, devemos começar por encontrar o domínio da função f, que sabemos que é R, portanto, que não é uma função polinomial, tem domínio R, está definida em todo o conjunto R. E se derivarmos f com as regras de derivação, ficamos com 3x ao quadrado menos 3, porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado e a derivada de menos 3x é menos 3, e a derivada de 1 dá 0, portanto fica esta a derivada. Logo, vamos igualar a derivada a 0 para encontrar os pontos críticos. Portanto, 3x ao quadrado menos 3 igual a 0 é equivalente a ter x ao quadrado igual a 1. E, portanto, o x é mais ou menos raiz de 1, ou seja, o x é igual a menos 1 ou o x é igual a 1. Podemos assim concluir que os pontos críticos são menos 1 e 1. O passo seguinte é estudar o sinal da função derivada, portanto, o f',
e a monotonia de f, e para isso o habitual é recorrer a uma tabela onde se represente o sinal de f' e a monotonia de f. Portanto, temos uma tabela que considera o domínio da função f, que neste caso é r, conjuntamente com os pontos críticos, são menos 1 e 1. Portanto, na parte esquerda temos o menos infinito, na parte direita temos o mais infinito, significa que o domínio vem de menos infinito até menos 1. Depois, entre menos 1 e 1, temos um espaço que são os pontos que estão entre menos 1 e 1, e de 1 a mais infinito outro espaço que são os pontos que estão de 1 a mais infinito. Portanto, é assim que se pode ler a tabela. Vamos então preencher o sinal da função derivada, que é uma função quadrática. No lado direito temos o gráfico da função quadrática, sabemos que é uma função com a concavidade voltada para cima, portanto temos um gráfico, ou melhor dizendo, um esboço de um gráfico. Como é uma função quadrática com a concavidade voltada para cima, sabemos que é negativa entre os zeros, ou seja, entre menos 1 e 1, e é positiva fora deles, portanto menos infinito a menos 1, reunido com de 1 a mais infinito. Portanto, isto dá origem ao preenchimento da linha de sinais que estamos a ver, portanto uma função derivada negativa de menos infinito a menos 1, positiva de menos 1 a 1, ou melhor, negativa de menos 1 a 1 e positiva de 1 a mais infinito. E, portanto, tendo em conta os resultados que vimos anteriormente, sabemos então que a função f é crescente onde a derivada é positiva, ou seja, de menos infinito a menos 1 e em 1 a mais infinito, e será negativa no intervalo de menos 1 a 1. Podemos assim concluir que, como foi dito, crescente em menos infinito a menos 1 e em 1 a mais infinito, e decrescente de menos 1 a 1, podemos assim concluir que x igual a menos 1 é ponto de máximo e que x igual a 1 é ponto de mínimo. Na figura seguinte está representado parte do gráfico de f e estão indicados os máximos local, que é o f de menos 1 igual a 3, e o mínimo local, que é o f de 1 igual a menos 1. Portanto, temos que 3 é um máximo relativo e menos 1 é um mínimo relativo, e portanto este gráfico confirma tudo o que fizemos relativamente a este exemplo. Vamos agora estudar a monotonia e os extremos da função definida por fx igual a x mais 1 sobre x. Para isso, comecemos por determinar o seu domínio, que é o conjunto dos números reais tais que o x é diferente de 0. Temos, portanto, que é diferente de 0x porque na expressão 1 sobre x da expressão algébrica de f temos um x no denominador e, portanto, já sabemos que o denominador não se pode anular, pelo que a derivada, ou melhor dizendo, a função f, tem que ter o x diferente de 0, que nos conduz ao domínio r excepto 0. Portanto, é neste domínio que vamos ter que estudar os extremos. Comecemos por derivar a função f. Portanto, a função f tem como derivada 1 menos 1 sobre x quadrado. A derivada de x dá 1 e a derivada de 1 sobre x fica menos 1 sobre x quadrado. Consegue-se obter este resultado aplicando a derivada, a forma de derivação da divisão, portanto, do f a dividir por g. Portanto, deixa ao cuidado do estudante fazer esta verificação. E então, o passo seguinte vai ser encontrar os pontos críticos, ou seja, resolvendo a equação f' de x igual a 0, encontrar os pontos críticos de f, reduzindo ao mesmo denominador o f' de x, portanto fica x quadrado menos 1 sobre x quadrado, e sabemos que uma fração só se anula quando o numerador é nulo e o denominador é diferente de 0, e temos, portanto, x quadrado menos 1 igual a 0 e x quadrado diferente de 0, o que nos conduz à conclusão de que o x é 1 ou o x é menos 1. Portanto, x quadrado menos 1 igual a 0 é equivalente a ter x ao quadrado igual a 1. Ou seja, o x é igual a mais ou menos raiz de 1 e, portanto, fica 1 ou menos 1 e o x quadrado diferente de 0 conduz-nos a x diferente de 0, o que neste caso não tem qualquer consequência. Portanto, pontos críticos são 1 e menos 1. Na tabela que se segue, vamos apresentar o estudo do sinal de f' e correspondente monotonia. Temos então uma tabela que na primeira linha tem representada a reta real conjuntamente com os pontos críticos desta função e o domínio. Portanto, aparece o menos 1 e o 1 que são pontos críticos e o 0 que é um ponto de exclusão do domínio. E, portanto, como a função derivada é x quadrado menos 1 sobre x quadrado, nós vamos estudar numa das linhas da tabela, na segunda linha, o x quadrado menos 1, o seu sinal. Portanto, é o sinal de uma função quadrática que aparece representada no lado direito, ao lado direito da tabela. Portanto, temos um gráfico pouco formal da parábola da equação y igual a x quadrado menos 1, mas o suficiente para averiguarmos ou para concluirmos que o seu sinal é negativo entre menos 1 e 1 e é positivo
fora deste intervalo, ou seja, é positivo de menos infinito a menos 1 e em 1 a mais infinito, e pelo que a segunda linha da tabela fica preenchida desta forma, ou seja, sinal negativo entre os zeros e positivo fora deles, portanto menos infinito a menos 1 e de 1 a mais infinito. No caso de x ao quadrado é uma expressão que é sempre positiva, portanto o quadrado do número é sempre positivo ou nulo, neste caso anula-se apenas no zero e isso aparece indicado. Ora, note-se então que no caso de f' de x aparece-nos o sinal correspondente à divisão de cada uma das regiões com sinal, portanto, no caso de menos infinito a menos 1, o sinal é mais porque o número positivo a dividir por um número positivo dá número positivo. No caso de menos 1 aparece um 0 porque o número 0 a dividir por um número positivo dá 0. Entre o intervalo menos 1 a 1 aparece o menos porque menos a dividir por mais dá menos. No caso do 0 aparece nd porque nós sabemos que a derivada não está definida no 0 porque seria um número negativo sobre 0. Portanto, não existe na matemática e também teria que obrigatoriamente ficar assim porque já sabemos que o domínio da função f é r excepto do 0, portanto, onde ela não está definida não pode ter derivada. No caso do intervalo de 0 a 1, temos uma função derivada negativa, resultando de número negativo de x ao quadrado menos 1 sobre número positivo de x ao quadrado. E no caso do 1 é 0, porque é 0 dividido por mais. No caso de 1 mais infinito fica mais, porque resultou dividir dois números positivos. Conclusão. A função f é crescente de menos infinito a menos 1, decrescente de menos 1 a 0, e em 0 a 1 e crescente de 1 a mais infinito. Portanto, note-se que no ponto 0 temos que excluir e pôr os intervalos abertos, portanto, porque ela não está definida no ponto 0, e, portanto, temos a conclusão de que menos 1 e 1 são pontos de máximo e mínimo, respectivamente. Neste gráfico apresentamos parte do gráfico de f conjuntamente com os seus extremos e, portanto, confirma-se aquilo que estudámos analiticamente. Portanto, o ponto menos 1 é ponto de máximo, não é? Correspondente ao menos 2, e já que o f menos 1 é menos 2, podia ser calculado o f menos 1 substituindo na expressão de f, portanto, de 1 mais 1 sobre x, o x por menos 1. E no caso do f de 1 a mesma coisa, ficava 1 mais 1 sobre 1, que é 2. Portanto, o f de 1 é mínimo relativo, portanto, o 1 é ponto de mínimo e, portanto, o 0 não pertence ao domínio da função. Vamos agora estudar a monotonia e os extremos da função definida por fx igual a 3 mais x² vezes e elevado a menos x. O domínio da função é R, porque a função não tem expressões no denominador, não envolve raízes, não envolve logaritmos, portanto, quando é assim o domínio fica automaticamente R. E temos então que, derivando a função f, vamos obter que a derivada é nula, que a derivada do f vai ser 0, portanto, que é a derivada do 3, mais a derivada de x² vezes e elevado a menos 2x, portanto, que é a derivada de um produto, portanto, fica a derivada de x², que é 2x, vezes o segundo fator, que é e elevado a menos 2x, mais x ao quadrado, vezes a derivada de e elevado a menos 2x, que é a derivada do expoente, que é menos 2, vezes e elevado a menos 2x. Podemos colocar a exponencial em evidência, o elevado a menos 2x, e, portanto, fica e elevado a menos 2x vezes 2x menos 2x². Portanto, este passo é obrigatório, porque nós, para calcular os zeros, que é o que pretendemos fazer a seguir, portanto, para encontrar os pontos críticos, temos necessariamente que ter a exponencial em evidência. Portanto, igualando agora a zero a derivada, ficamos com a exponencial e elevado a menos 2x igual a 0, ou o x vezes 2 menos 2x igual a 0. Portanto, aqui já se colocou o x em evidência para proceder à resolução da equação 2x menos 2x² igual a 0. Portanto, o que fizemos neste passo foi a aplicação da lei do anulamento de produto, que nos assegura que uma função só se anula, o produto de duas expressões só se anula quando pelo menos uma delas se anula. Portanto, quando uma é nula, quando a primeira é nula ou a segunda é nula, portanto, A vezes B é 0, quando o A é 0 ou o B é 0, ou então os dois em simultâneo são 0. Portanto, temos que as soluções ficam 0 ou 1, portanto, o e elevado a menos 2x igual a 0 é impossível, portanto, uma exponencial nunca é nula, porque sabemos que ela é sempre positiva, e, portanto, da segunda equação, x vezes 2 menos 2x igual a 0, fica x igual a 0 ou 2 menos 2x igual a 0,
e, portanto, fica x igual a 0 ou x igual a 1, contas feitas, portanto, resultantes da lei do anulamento de produto. Portanto, vamos prosseguir com uma tabela de estudo sinal de f' e monotonia de f. Temos então uma tabela que na primeira linha tem representados os pontos críticos, que são 0 e 1, e, portanto, a exponencial é elevada a menos 2x, como já foi dito, é sempre positiva, e, portanto, na expressão 2x menos 2x², que é uma expressão quadrática que representada graficamente tem o gráfico a azul do lado direito da tabela, portanto um esboço de um gráfico, portanto o suficiente apenas para encontrar o sinal. Sabemos que tem a concavidade voltada para baixo porque o coeficiente x² é menos 2 e temos, portanto, que a função é positiva, a função y igual a 2x menos 2x² é positiva no intervalo 0 a 1 e é negativa de menos infinito a 0 e de 1 a mais infinito. Temos, portanto, que a derivada vai ter como sinal exatamente o sinal desta função quadrática, portanto a expressão é elevada a menos 2x não interfere no sinal, porque é sempre positiva, e consequentemente a função f vai ser decrescente de menos infinito a 0, crescente de 0 a 1 e decrescente de 1 a mais infinito. Portanto, temos a conclusão tirada relativamente à monotonia, podemos ainda dizer que 0 é ponto de mínimo e que 1 é ponto de máximo. Vamos agora observar o gráfico da função f e concluir que efetivamente confirma-se isto tudo. Portanto, o f de 0 é 3, portanto, podia-se calcular substituindo diretamente na expressão, o f de 0 é igual a 3, é um ponto efetivamente mínimo, enquanto que o f de 1, que é 3 mais é levantado a menos 2, portanto, ponto este que podia ser calculado diretamente na expressão algébrica de f, substituindo x por 1, vai ser um ponto de máximo, portanto, confirma-se tudo o que se estudou analiticamente. A próxima tarefa é praticar estes conceitos todos, portanto, neste caso, na ficha de derivadas, poderão encontrar diversos exemplos que envolvem o estudo da monotonia, de funções que envolvem logaritmos e outras funções que não foram abordadas nesta aula. Considero que o que abordamos nesta aula já serve de exemplo para praticar o que é proposto nas fichas